A candidatura de Datena pode ser um enorme problema para Bolsonaro em São Paulo. Trocando em miúdos, Datena pode ferrar o ex-presidente. Porque se Datena de fato for visto como um candidato sério, ele pode tirar votos do Ricardo Nunes, deixando Nunes fora do segundo turno. Mas do mesmo modo, a desistência de Datena tende a favorecer Ricardo Nunes e aí ninguém tira Ricardo Nunes do segundo turno. Mas isso não garante a vitória de Nunes diante de Guilherme Boulos, porque foi divulgada uma pesquisa que Boulos, quando é associado com Marta Suplicy, tem os votos necessários para vencer o Ricardo Nunes no segundo turno, que perde votos com associação a Bolsonaro. Mas na sua opinião, você acha que Datena pode tirar o Ricardo Nunes do segundo turno? Ou ele vai desistir? A desistência de Datena favorece Nunes? Boulos tem chance de vencer? Então, like no vídeo se você quer a vitória de Boulos e se inscreva no canal. O cenário em São Paulo, pessoal, é um cenário bastante tenso para o Bolsonaro. Porque parece algo bem tranquilo, com o Ricardo Nunes indo para ser o favorito e o vitorioso. O que seria uma vitória do Bolsonaro, pero não mútil, porque Ricardo Nunes tem escondido bastante o Bolsonaro do seu palanque e o seu apoio, porque Bolsonaro tira votos do Ricardo Nunes. Segundo pesquisa divulgada pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, divulgados pelo Leonardo Sakamoto do UOL, o Guilherme Boulos cresce 10 pontos percentuais no segundo turno, quando ele é apresentado como sendo o candidato que está como prefeito na chapa com Marta Suplicy. Basicamente, apresentam Marta Suplicy como vice do Boulos, ele ganha 10 pontos. E ele sai de 36% e vai para 46% dos votos no segundo turno, derrotando assim o Ricardo Nunes, que perde votos, saindo de 36% e indo para sai de 43 e vai para 36 quando é apresentado o vice dele escolhido por Bolsonaro. O próprio apoio de Bolsonaro tira votos do Ricardo Nunes. Então o Ricardo Nunes ele tem tentado esconder o Bolsonaro em São Paulo. Só que ele precisa mostrar que ele é bolsonarista para não perder votos para o Pablo Marçal, o que poderia tirá-lo do segundo turno, não por conta do Pablo Marçal, mas por conta do Datena. Então Ricardo Nunes, numa sinuca de bico, ataca Guilherme Boulos e se bolsonariza cada vez mais. Então ele fez ataques verbais ao Boulos, chamou Boulos de invasor, depois fez uma crítica mais forte ao Boulos, o que o bolsonariza. E esse movimento de bolsonarização do Ricardo Nunes é um movimento que é tudo que o Boulos quer. Porque Boulos e Lula querem transformar a disputa na cidade de São Paulo em uma reedição do que foi em 2022, uma disputa de Lula contra Bolsonaro. Porque no segundo turno em São Paulo capital, Bolsonaro foi derrotado por Lula e também o Tarcísio de Freitas foi derrotado pelo Fernando Haddad. Então existe esse cenário que é um cenário bem desfavorável para o Ricardo Nunes. Isso no segundo turno. Vai ser uma disputa de ranger os dentes e roer unhas, principalmente por conta do Datena. Datena é hoje, pessoal, o grande fiel da balança no primeiro turno. A candidatura de Datena vai ou não vai para frente? No momento que eu estou gravando esse vídeo e que esse vídeo foi ao ar, a convenção do PSDB em São Paulo ainda não ocorreu. Só que um dia antes da convenção municipal do PSDB, o Diretório Nacional do PSDB oficializou a candidatura do Datena. Na prática, o que isso significa? Que nenhum outro candidato do PSDB pode disputar com Datena na convenção local, ou seja, na convenção em São Paulo. E por que isso é importante? Porque o Datena sofre resistências dentro do PSDB. O nome dele está sendo boicotado, fomentado também pelo Ricardo Nunes, que não quer o Datena enfrentando no primeiro turno. Então, a Convenção Nacional do PSDB já oficializou o nome, ou melhor, o Diretório Nacional já oficializou o nome do Datena, que tende a ser oficializado pela Convenção Local. Isso aconteceu? Ainda não. O Datena pode desistir? Pode. Datena falou, se eu for sacaneado, eu desisto. E existe esse movimento de sacaneamento do Datena dentro do PSDB, porque o PSDB é historicamente um partido que não possui unidade. Nós vimos em 2022, o partido fez as suas prévias
votou e elegeu João Dória como sendo candidato à presidência da República, mas houve todo o movimento de boicote promovido pelo Eduardo Leite e o partido nem candidato teve. O Datena, pessoal, como candidato à prefeitura, ele tem ali resultados que são muito divergentes. Porque foi divulgado o resultado da pesquisa Quest, o Datena parecia empatado na margem de erro com o Nunes e com o Guilherme Boulos. Só que o Datafolha mostrou um outro resultado. Mostrou um resultado com o Datena bem abaixo. Novas pesquisas vão ter que ser divulgadas e vão ser divulgadas para nós sabermos como que é o cenário mais aproximado. Porque quando você tem dois resultados tão divergentes, fica muito estranho. Você pode ter um candidato aparecendo, por exemplo, com 20 e no outro aparecendo com 10. Faz parte da metodologia. Mas, se esse candidato que no Instituto aparece com 20 está empatado com os outros e nesse aparece com 10 não está empatado com os outros, então há uma divergência e a gente precisa esperar para ver qual que vai ser o resultado para aproximar e fazermos análises mais interessantes ou mais acuradas. O Datena, ele vai atacar o Ricardo Nunes, isso já é certo, porque é a parcela da população que o Datena vê que tem mais chances de conquistar. E ele pode tirar o Ricardo Nunes do segundo turno. Entretanto, a desistência do Datena parece que é algo de tempo, é uma questão de tempo. O Datena está de férias da Bandeirantes e aparentemente está usando todo esse período como candidato para renegociar salários e contratos. O salário dele é muito alto e ele tende a perder muito financeiramente virando prefeito de São Paulo. A desistência do Datena, ela favorece o Ricardo Nunes? Sim, porque Ricardo Nunes pode perder o seu lugar no segundo turno por causa do Datena, que vai mirar os seus canhões, ou que miraria os seus canhões no Ricardo Nunes. É um candidato que briga pela mesma parcela da população e o Datena é muito mais conhecido do que o Ricardo Nunes. A saída do Datena, portanto, ajudaria muito o Ricardo Nunes e eu vejo que é uma questão de tempo. Só que se o Datena oficializar a candidatura dele e parar de ser só uma hipótese, ele tende a crescer. Esse é o medo do Ricardo Nunes. Por isso que a campanha do Ricardo Nunes trabalha nos bastidores para boicotar a candidatura do Datena e também do Pablo Marçal. Como? Fazendo os acordos com o PSDB para integrar o governo Ricardo Nunes em uma eventual vitória em um novo mandato. Por isso que há essa divergência dentro do PSDB. Muitos integrantes do PSDB fazem parte do governo Ricardo Nunes e eles deixaram o partido e migraram para outras legendas porque eles não queriam que o partido tivesse candidato próprio. Isso enfraqueceu o PSDB em São Paulo. O Datena, ele é visto com rejeição por conta disso. E é por isso que ele falou que ele pode desistir se ele for sacaneado. Já na candidatura do Ricardo Nunes, do Paulo Marçal, o Ricardo Nunes pode entrar na justiça porque o partido do Ricardo Nunes, o PRTB, não possui diretório em São Paulo. Então a candidatura dele estaria ilegal. Só que a candidatura do Paulo Marçal pode ganhar o reforço do União Brasil, que é um partido importante em São Paulo, que ficou desgostoso por ter sido preterido na escolha do vice do Ricardo Nunes, que quem escolheu o vice foi o Bolsonaro, e há uma negociação do União Brasil com o Pablo Marçal. O apoio do União Brasil é suficiente para o Pablo Marçal ir ao segundo turno? Na minha opinião, não. Vai dar uma musculatura a mais para a candidatura do Marçal? Vai. Vai dar um lastro a mais? Vai. Só que não consegue, na minha visão, tirar o Ricardo Nunes do segundo turno. Porque em São Paulo, como nós vimos anteriormente no vídeo, há uma rejeição muito forte do Bolsonaro, ou ao Bolsonaro. E um candidato extremamente bolsonarista como o Pablo Marçal, o verdadeiro candidato bolsonarista, não teria chance de prosperar na capital paulista. Vamos observar e você que veio do futuro, coloque nos comentários se Datena desistiu ou não da candidatura.